Em estúdio, para analisarmos algumas dessas notícias, tenho comigo os analistas Daniel Medina e Marcos Rodrigues, a quem agradeço desde já pela vossa disponibilidade. Muito boa noite e obrigada pela vossa presença aqui no Jornal de Domingo. Meus senhores, esta semana ficou marcada por alguns acontecimentos fortes, como a polémica à volta da nomeação do cônsul de Cabo Verde na Flórida, que culminou com a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, e posse de Rui Figueiredo Soares no cargo. Isto porque o cônsul, que já se disse vai agora ser exonerado, tem pendências judiciais em Portugal, negócios pouco claros nos Estados Unidos, mas sobretudo por ser um dos financiadores do partido português da extrema-direita Chega. Houve ou não falhas de Estado ao não pesquisar a fundo o perfil desse cônsul antes de ser nomeado representante de Cabo Verde na Flórida? Começo por si, Marcos Rodrigues. Boa noite, caros telespectadores. Eu, antes de mais, para dizer que não conheço a fundo quais foram as razões assentes para poder escolher este cônsul para a Flórida. Porque, que eu saiba, Flórida tem e tinha um cônsul, que é um tal senhor cabo-verdiano, empresário, chamado Tofaria, com um nome, que é um homem com boa reputação, que tem, enfim, um passado bastante interessante na Flórida, e acontece que aparece agora esse de passo Este de passo então substituiu o Tofaria, foi isso? Não substitui o Tofaria. O Tofaria mantém-se como cônsul e temos agora o de passo nesse processo também, e que eu não sei, enfim, quais foram as razões para poder ter efetivamente o de passo nesse processo, quando o de passo já tinha alguns problemas com Portugal e que tinha, enfim, alguns pendentes já com o embaixador Domingos Fezas Vital, embaixador português nos Estados Unidos da América, e que acabou com a ruptura, ou seja, teve uma ruptura efetivamente da sua posição como cônsul, e Cabo Verde aparece com o de passos efetivamente numa fase que eu não entendi ainda, e estou aqui para tentar perceber um pouco as razões, mas deve haver obviamente alguma razão para tal. Tendo em conta os discursos ou as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Luís Filipe Tavares, do Primeiro-Ministro e também do então embaixador na altura em Washington, Carlos Veiga, que dizem que não é preciso saber de qual é a filiação partidária de um cônsul ou então pesquisar o seu passado, colhe estas declarações? Nazaré, eu penso que houve falhas graves, e essas falhas foram tão graves que levou à demissão do Ministro de Negócios Estrangeiros. No entanto, há algumas coisas que são complexas. Nossa relação, nosso país com uma pessoa da extrema-direita deveria ser pesquisada, deveria ser analisada. Uma pessoa da extrema-direita que geralmente não aceita ciganos, não aceita imigrantes, e nós somos um país de imigrantes. Isto traz alguma complexidade em termos de análise diplomática e inclusivamente jurídica. Entretanto, há outra complexidade. Como é que os Estados Unidos aceitaram o Executor, que é aquele documento... Exequatur, qualquer coisa assim. Que é aquele documento que permite que... E o embaixador admitiu que os Estados Unidos deu esta autorização. Se os Estados Unidos aceitaram, quer dizer que o senhor não é nenhum criminoso, como nós dizemos. Entretanto, nós somos um país em que temos o centro-esquerda e também tanto da direita liberal também é do centro, e nós não podemos pactuar com pessoas da extrema-direita. De qualquer maneira, eu penso que o ministro teve uma frontalidade, hombridade, honorabilidade em termos de colocar o seu lugar à disposição. Acho que foi um erro. Nós não sabemos quem é que cometeu o erro, até porque o ministro não consegue ter todas as informações. Quem lhe passou essas informações? Terá sido o governo mal assessorado neste aspecto? Possivelmente mal aconselhado nesse aspecto, e que não tomaram as devidas precauções, e que isso colocou-nos na ribalta novamente dos holofotes a nível internacional da África sobre esse descuido. E pelas piores razões. Considera que o governo agiu bem ao aceitar a demissão do ministro Luís Filipe Tavares? O governo agiu dentro das suas possibilidades. Quer dizer, não tinha muito mais para onde virar
e tinha que tomar a decisão que tomou. Acho que a questão que se coloca, e é preciso ter algum cuidado em relação às questões do apoio ou não apoio, da ligação ou não ligação do dito cônsul com o Chega, porque Cabo Verde tem que ter também uma visão clara de que o Chega é um partido oficial, é um partido legal, é um partido que está na Assembleia da República, é um partido que viabilizou um governo nos Açores há pouco tempo e não sabemos ainda as próximas. Está a crescer e pode eventualmente vir ainda ter que fazer parte de um governo em Portugal. E isso pode fragilizar Portugal, Cabo Verde, no futuro, se nós não soubermos separar muito bem as águas e sabermos realmente o que é que nós queremos e o que é a nossa estratégia, efetivamente, em relação a todo esse processo. Em relação a... Marcelo Rebelo de Sousa referiu há poucos dias de que tinha que debater com o Chega, porque Chega é um partido com assento parlamentar, inclusive, que é um partido legal em Portugal. E posto isto, Cabo Verde também tem que ver um pouco, não podemos criar aqui certos e determinados tipos de discussões que pode fragilizar Cabo Verde em relação a Portugal no futuro, porque nós dependemos essencialmente de Portugal para fazer certos e determinados tipos de desenvolvimento, para termos ações de desenvolvimento. A infraestruturação, praticamente Cabo Verde, toda ela, foi feita com o apoio de Portugal. E nós temos de ter algum cuidado em relação a esse tratamento desse caso, que é complexo e que eu acho que o Governo de Cabo Verde, até nesse aspecto, o Primeiro-Ministro não teve muito bem quando disse que não tinha qualquer relação, que não queria ou que não podia com o Chega. Acho que convinhamos ter alguma contenção e alguma ponderação. Mas há um outro aspecto que também é importante nós analisarmos. Um cônsul honorário é um cônsul honorário, não é um cônsul de carreira. Quer dizer que ele não tem tantos poderes como assim. Ele funciona administrativamente. Ele estava ali para captar investimentos para Cabo Verde. Para captar investimentos. Mas o simples facto de estar a ser ligado a Cabo Verde poderá causar este mal-estar todo? Poderia, hipoteticamente. Mas ele é um administrativo que depende de embaixadas propriamente ditas, não é um diplomata de tout. Ele não tem meios políticos para deliberar nada. É um homem que pode captar, como você disse, captar investimentos para Cabo Verde, tratar de questões meramente administrativas. Portanto, um cônsul honorário não tem tanta expressividade assim. Mas mesmo assim requer uma pesquisa a fundo antes de ser nomeado? Naturalmente, seja para qualquer área, particularmente quando se diz que era um criminoso, que eu acho que se ele fosse um criminoso, como se diz, ele... Ter o nome do país ligado. Eu acho que Cabo Verde, nesse particular, deve ter alguma atenção, porque a maior parte das pessoas que tentam efetivamente ser cônsul de um país têm sempre outros objetivos, além de ajudar o país concretamente. E nós podemos, enfim, estamos cheios de exemplos em Cabo Verde de alguns cônsulos que estão primeiro os seus interesses e depois os interesses de Cabo Verde. Cabo Verde tem que analisar com alguma profundidade realmente os cônsulos que querem realmente ajudar Cabo Verde e aqueles cônsulos que querem realmente servir-se do facto de ter um passaporte diplomático ao seu dispor para outros exercícios. É aqui que nós temos que fazer um pouco da análise e acho que o De Passos não é, enfim, a pessoa que nós poderemos desejar como um cônsul. Eu dizia na abertura da nossa conversa de que há um cônsul cabo-verdiano, um empresário respeitado, credível, na Flórida como cônsul, que é o Tofaria, que ninguém fala nele, não se falou nele até agora, e que tem estado a fazer um trabalho também notório em nome de Cabo Verde. Só para terminar, Nazaré, um cônsul honorário não tem nenhum salário, o combustível, não tem rigorosamente nada. Quer dizer que ou ele é um grande amigo de Cabo Verde e está lá para servir Cabo Verde, ou então, como diz o Marcos, tem alguns interesses, naturalmente. E, portanto, nós temos que saber quem é amigo e quem tem, naturalmente, esses interesses. E agora, com toda esta polémica que se levantou à volta desta questão, a 3 meses das eleições, acha que o MPD, partido que sustenta o governo, poderá sair beliscado com esta polémica toda?
Talvez Poderá sim, sair talvez mais não. fragilizado? Talvez sim, talvez não. A oposição fará naturalmente tanto tudo o que puder dentro do combate político para tirar proveito disso. O MPD também tirará os seus proveitos disso, porque dirá naturalmente que assumiram as suas responsabilidades e irão apontar também outros pontos dos outros para chamar a atenção. Penso que daqui a 3 meses já ninguém se vai lembrar deste assunto, a não ser que durante a campanha os políticos levantem essas bandeiras que muitas vezes são totalmente negativas, e quando nós temos imensas coisas positivas em Cabo Verde, e nós só falamos de coisas menos positivas. É verdade. Acha que, uma pergunta para si, acha que esta polémica toda vai beliscar a imagem do MPD? Todas as polémicas beliscam. E é uma polémica que está em aberto, por piores razões, não são as melhores razões, obviamente que belisca. Não há, enfim, como contornar a situação sem dar uma explicação concreta, objetiva sobre o processo. Eu acho que nessas situações não vale a pena fuga para frente. Eu acho que para mim, eu acho que as nações têm credibilidade quando os seus atores formatam essa credibilidade. Ou seja, é dizer realmente o que aconteceu, como é que aconteceu e porquê é que aconteceu. E pondo esse ponto final e resolvendo o problema. Porque a polémica já está instalada e obviamente que os partidos da oposição irão fazer questão de trazer à tona essas questões durante a campanha eleitoral, e não é positivo para o país, obviamente. Agora, esta semana também ficou marcada pela marcação das datas das eleições legislativas e presidenciais, e Marcos Rodrigues surgiu-se já nesta semana também a pedir uma revisão da Constituição da República para que os imigrantes pudessem ter acesso a esta candidatura, a poderem candidatar-se à presidência da República. Pretendia candidatar-se? Nazaré, é um direito que assiste a qualquer indivíduo que tenha nascido nesta terra. Infelizmente, para mim, não é possível. Penso também que por Medina não será possível, pelas razões do tal artigo 110º da Constituição. É injusto. Eu digo isso com algum sentimento de mágoa pela razão. E vou trabalhar e vou lutar para que se resolva esta situação, este pendente. E estou, neste momento, com um constitucionalista de referência a trabalhar e a verificar realmente as outras pendências que possam existir e que possam realmente superar essa questão. Não sendo superada, a Assembleia Nacional da República de Cabo Verde terá competências de poder resolver a questão, porque a diáspora é importantíssimo para Cabo Verde. Sem a diáspora, nós hoje estaríamos com problemas gravíssimos, especialmente nesta altura da pandemia. Haveria fome em Cabo Verde se não fosse a diáspora. O governo de Cabo Verde não tem condições suficientes para mitigar os grandes problemas desta nação sem a diáspora. Por isso essa diáspora também tem razões de querer participar no desenvolvimento do país com o seu conhecimento. Porque também o facto de estarmos lá fora e termos adquirido nacionalidades, outras nacionalidades, foi também por uma razão da nação, ou seja, do nosso país. Porque ao ter a nacionalidade portuguesa, ou americana, ou luxemburguesa, ou outra, confere-nos um direito da integração. Nós temos um caso, por exemplo, temos uma jovem que nasceu no interior de Santiago, que hoje é ministra em França. Eu acho que seria um desperdício enorme daqui a alguns anos se aquela senhora pensasse, chama-se Elizabeth, pensasse vir a Cabo Verde e dizer assim, eu quero ser presidente de Cabo Verde. E desperdiçarmos o potencial do conhecimento que aquela senhora adquiriu num país do primeiro mundo e da primeira linha. Quer dizer, o problema que existe é transferirmos conhecimento, ou trazermos conhecimento para o país também, e alavancarmos. Também temos conhecimentos na área de relações empresariais, na área do ensino, na área de investigação. Estamos quase em todos os processos do desenvolvimento dos países acolhedores. E podemos trazer, obviamente, esse conhecimento para Cabo Verde. Acho que não há razão nenhuma. Estou a dar um exemplo que é um dos países, para mim, é uma referência em termos de desenvolvimento, que é a Finlândia, que tem só 4,3% de imigrantes. E que nem sequer tão pouco cria qualquer obstáculo ao indivíduo que tenha nacionalidade
tenha nacionalidade finlandesa que pode candidatar e ser alguém dentro da Finlândia. O que eu não vejo com muito agrado é tentar excluir a imigração do ponto de vista da representação do Estado cabo-verdiano, mas chamar essa mesma imigração para tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. É um paradoxo, obviamente. A Nazaré, naturalmente, tem família lá fora, se tem um filho ou se tem um irmão, quem quer que seja, não perde realmente a grande essência da sua raiz, da sua matriz nacional, por ter saído deste país que muitas vezes não lhe ofereceu condições. Pois. Daniel Medina, eu vi nas redes sociais que também era um potencial candidato. Não vai candidatar-se porquê? Já agora? Eu não disse que eu não ia candidatar. Eu vi nas redes sociais, eu não disse que ia. A sociedade civil, efetivamente, a sociedade civil quer me empurrar para essa possível candidatura, que eu acho que é um direito de qualquer cidadão que tenha mais de 35 anos. Eu vivo aqui em Cabo Verde, o Marcos não vive aqui tão próximo como eu e penso que, se reunirem condições, eu serei um candidato da sociedade civil, porque os árbitros devem ser completamente independentes. E ele tem razão quando nós falamos de imigração. Fui durante 20 anos... Antes disso, já está decidido a sua candidatura enquanto... Essa pergunta jornalística tem muita força. Se já está decidido, dentro de mim já está. Dentro dos meus colegas, dos meus apoiantes, já está. Simplesmente falta a máquina para pôr as coisas a andar. Há pessoas que acreditam em mim como acreditam no Marcos, e é necessário que haja alguma mudança na sociedade civil. É preciso fazermos alguma coisa, em vez de estarmos sempre a falar, fazermos alguma coisa por esta juventude, por as mulheres deste país, como ele falou da senhora do interior de Santiago. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque é a sociedade civil que constrói os partidos. Depois, os partidos sufocam a sociedade civil, e nós temos esse direito de lutar até o fim para mostrarmos que temos voz e que a sociedade precisa ser naturalmente respeitada pelos partidos. Nós temos todo o respeito pelos partidos, mas também é necessário que os partidos tenham algum carinho por nós, porque as pessoas também nos respeitam. Não pode ser naturalmente só exclusivamente os homens dos partidos a fazerem jus à sua intelectualidade para chegarem a Presidente da República ou chegarem a outro posto. Daniel Medina é mais um candidato que se assume na corrida ao Palácio do Platô. Como é que viu a decisão de Carlos Veiga esta semana, que também disse que iria concorrer com ou sem apoio do MPD? Eu não gostaria de criticar os adversários ou potenciais adversários. Entretanto, Nazaré, há uma questão. As pessoas que neste momento todas estão a candidatar-se, a posicionar-se, têm por intenção uma, duas ou três intenções. Ou forçam os partidos a seguirem a sua linha, que é: eu sou candidato, agora sigam-me, ou posicionam-se para que não apareça mais ninguém a colar-se na mesma linha de partida, ou então estão literalmente a fazer chantagem. Das duas, três. Neste caso, eu penso que o Carlos Veiga tem toda a legitimidade para se candidatar. Naturalmente, agora compete ao seu MPD, que se não sei se é seu ou se é da sociedade civil ou se é do partido, dizer que apoia naturalmente ou não o seu candidato. Mas, Nazaré, sobre esse aspecto que o Medina toca, e com alguma razão, também o Medina está condicionado, enfim, infelizmente também, mas lutaremos para que as coisas se resolvam. Mas gostaria de dizer uma coisa: Cabo Verde, depois de 30 anos após a abertura, vive um trauma enorme ainda por resolver. E há uma complexidade de pressão neste país em que não se resolveu até agora, porque os atores políticos, os atores políticos, criaram efetivamente na sociedade civil uma certa razão de pressão
e que convém de descomprimir. Eu digo isso pelo seguinte: os candidatos que serão apoiados pelos partidos não trarão melhores dias a Cabo Verde. E explico porquê. Porque enquanto este país não se resolver o problema de que um Presidente da República é uma umbrella, é a figura que efetivamente representa a nação, representa o todo nacional e que é capaz de resolver o problema com um partido A que está no governo hoje ou o partido B que esteja no governo amanhã, sem problemas de complexo ou acertos de conta, nós não podemos andar. Não podemos criar aqui condições para o desenvolvimento. E o problema é que Cabo Verde continua ainda a pensar que os presidentes da República têm que sair das esferas dos partidos, dentro dos partidos. Não pode, porque se o presidente que sai do partido A está no poder e encontra o partido B no poder, ele tem problemas enormes, e há esse problema, e nós reparamos todos os dias encontramos as pessoas a falar sobre essas questões. Não há condições de resolver. O Presidente da República tem que ser um indivíduo que não tenha qualquer ligação aos partidos ou que não esteja efetivamente influenciado pelos partidos, capaz de resolver o problema desta nação. Mas não é só isso. É que nós precisamos de um presidente com visão de transformar este país, de trazer este país, fazer essa mudança da era do conhecimento para a era conceptual com excelência e capaz de alinhar Cabo Verde no desenvolvimento das nações. Porque Cabo Verde tem problemas de desemprego, são poucas pessoas. Nós não temos assim tanta gente. Hoje, 1 ou 2 multinacionais chegam a Cabo Verde, arranjam um emprego para toda essa gente. Tem que ser um presidente que tenha relações de excelência com esses grandes grupos económicos, com essas grandes multinacionais, que saiba ir buscar também para Cabo Verde o apoio que o Executivo precisa. Muitas vezes o Executivo, para ter o seu melhor desempenho, precisa de um presidente também que seja alguém que abraça a nação. Mas esta empatia com o Executivo para angariarem todo esse investimento para o país de que fala, se calhar é o que motiva também estas candidaturas partidárias para as presidências, para a presidência, sem contar com a questão financeira. Na questão das relações internacionais, das pessoas que querem realmente fazer a diferença em Cabo Verde, tem que perceber uma coisa: é que não é simples um indivíduo que esteja aqui em Cabo Verde, pegar a sua mala, presidente ou primeiro-ministro ou quem quer que seja, convencer certas organizações internacionais a fixar em Cabo Verde. Tem que ser alguém que entenda efetivamente de como fazer e que esteja por dentro das máquinas empresariais e que saibam como agarrar esse empresário e o que é que eu tenho de positivo neste país para propor a esses agentes. E encontro aqui na sociedade cabo-verdiana muita gente demasiadamente politizada, mas com pouca experiência do ponto de vista empresarial e que tem uma visão estratégica do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento é a criação de emprego, é resolver a questão da pobreza, é a questão, efetivamente, de mitigarmos os problemas mais profundos da nação, que têm a ver com a fome. Nós temos que pensar seriamente quem são os atores capazes de poder fazer isso. No exemplo é que já estamos há 45 anos após a independência, houve muitos ganhos, é verdade, mas precisamos agora de fazer essa ruptura. Dar o salto. Dar o salto, o leapfrog, chegarmos ao processo e conseguirmos consolidar esse novo desenvolvimento que está aí e que é grande. Essa ruptura é necessária, Nazaré, na medida em que aquela pessoa que seja o Presidente da República tem que ter neutralidade. E essa neutralidade, por exemplo, um árbitro. Como é que um árbitro sai de um clube e depois ele vai dirigir uma nação de clubes? Não pode. Esse árbitro está contaminado, entre aspas. Este árbitro não tem essa legitimidade de neutralidade e objetividade. Ele ficará naturalmente a dever favores ao partido que o elegeu. E, neste caso, cria determinados vícios. E é neste aspecto que nós estamos a debater. Quando ele fala de diáspora, eu, como vivi 20 anos também lá fora, eu sinto
E eu conheço imensos cabo-verdianos com imensa potencialidade que nós nem sabemos. E nós aqui, com receio que eles venham tomar o nosso lugar, nós os hostilizamos. É a mesma coisa mas veja, há uma contradição. O próprio governo muitas vezes chama consultores externos e chama pessoas para virem para serem ministros deste país, pessoas que viveram durante muitos anos fora. Então, porquê é que não haverá um presidente, ou porquê é que não devemos dar essa oportunidade às outras pessoas, particularmente também da diáspora? Portanto, neste momento é um momento de ruptura em paz, mas com sabedoria, com legitimidade, e porque é democracia e Cabo Verde necessita disso. Agora, falar em diáspora, estas eleições, tanto as legislativas como as presidenciais, correm um risco de ter a maior abstenção de sempre, já que, segundo informações que temos que têm chegado até o país, o recenseamento, o processo de recenseamento lá fora, sobretudo no continente africano, está a ser complicado devido à pandemia da Covid-19. Como é que vê isso? Vejo isso com alguma naturalidade, porque com a pandemia o recenseamento vai demorar mais um pouco. Poder-se-ia fazer o seguinte, que era adiar as eleições, mas já estão marcadas, portanto não há nada a fazer. Portanto, nós estamos condenados hipoteticamente, porventura, a ter uma abstenção mais elevada. De qualquer maneira, se nós conseguirmos essa ruptura com pessoas novas, ideias novas, uma nova projeção e um horizonte virado para Cabo Verde, diáspora e o mundo, que possa empolar e possa fazer pensar os jovens de que podem vir a ter uma vida melhor com partidos diferentes ou com um presidente diferente, penso que as coisas poderão mudar. Marco Rodrigues, vem aí o 20 de janeiro, acabamos de comemorar o 13 de janeiro nesta semana também, na última quarta-feira, quando falamos de ter um presidente suprapartidário, que não tenham ligações muito estreitas com os partidos. Isso também traz à baila esta questão da paternidade das datas nacionais. Porque durante todo o tempo falamos disso, de que as datas são do povo, a democracia é do povo, foi conquistada pelo povo, mas quando chegam a estas efemérides, os discursos são sempre os mesmos. A questão da reivindicação das paternidades. Eu queria antes dar só mais um toque em relação ao recenseamento eleitoral, que é muito importante. O mundo é plano. Hoje o mundo é plano. Na era digital, em que nós assistimos praticamente com o confinamento, todas as empresas hoje em dia têm os seus trabalhadores em casa a trabalhar. Todas as instituições hoje em dia conseguem fazer as operações a partir de outros países até. É uma das questões que preocupa-me seriamente, é que Cabo Verde não tenha aproveitado, sabendo de que é um país com fragilidades enormes, aproveitar este momento da era digital, criar condições objetivas para que o recenseamento eleitoral seja feito em todos os sítios, em tempo útil, sem qualquer desculpa ou demora. Esta é uma das questões principais que nós temos que pensar. Este país não dá a tal viragem se nós não percebermos que estamos na era digital, em que hoje há oportunidade extraordinária para fazermos as coisas com grandeza. E não podemos aceitar que o recenseamento eleitoral tenha problemas no momento em que vivemos. E por isso eu apelo seriamente em que, se nós queremos fazer esta tal mudança, comecemos a preparar a casa e comecemos a preparar tudo e sermos exemplos também do ponto de vista da materialização dessa mudança da era, que temos que compreender e viver. Sobre a questão das datas, é o seguinte, eu acho que já é tempo, já chegamos a um ponto de maturidade. Devemos começar a apaziguar o país, tranquilizar aqueles a quem devemos tranquilizar e dizer que o país fez o seu processo no tempo certo e que tudo aconteceu por processos que o tempo obriga que assim seja. A abertura democrática foi, efetivamente, um momento que não havia outra volta a dar e aconteceu. A independência foi também na hora certa que aconteceu, mas também essa mudança que eu estou aqui a dizer e a referir, que é necessário fazer para esgotarmos efetivamente essa questão dessas datas, porque
a Cabo Verde é dos cabo-verdianos, é todos nós. E nós temos que começar a perceber que não vale a pena eu apontar o Joaquim ou o Manuel, porque nós vivemos todos dentro da mesma casa. Nós devemos começar, antes de mais, começarmos a ter um espírito de tolerância e um espírito de entendimento entre nós. Se um fez alguma coisa que não foi bem feita no momento em que se produziu tal ato, não creio que seja por maldade e eu não creio que seja por má fé. Acredito sim que pela ineficiência muitas vezes do processo as coisas podem não ter corrido muito bem. Mas chega a altura de apaziguarmos o país e dizermos que todos nós temos direito a viver em paz. É isso que temos de transmitir aos nossos filhos, porque nós não podemos criar uma nação em que existe uma parte que são os meninos bonitos e de outra parte que existem os meninos feios. De uma parte onde existam os bons e de outra parte onde existem os maus. Todos são chamados para a construção da nação e todos estão a construir a nação. E por isso temos que apaziguar todo esse discurso e tornar-nos mais tolerantes nesse processo da caminhada de Cabo Verde. Daniel Medina. Em termos de datas, nós poderíamos dizer o seguinte, Nazaré. Quem votou em 1975, o povo, a sociedade civil, tomou uma decisão. Não foi feito nenhum referendo, mas votou-se. Em 1990, quem votou? O povo. Quem são os heróis? Saíram de onde? Saíram do povo. Saíram do povo, são da sociedade civil. Então, nós temos que pensar que é o povo que vota, é o povo que decide. E há uma música que diz que é o povo que decide e quem mais ordena. Quando nós dizemos isso, que é o povo que decide e quem mais ordena, não pode ser só de conversa, só de escrita. Tem que ter efetividade. E essa efetividade nós temos que construí-la palmo a palmo. Nada está ganho até agora. Cabo Verde é uma construção. Nós vamos construindo Cabo Verde passo a passo, com otimismo, com fé, com foco, porque Cabo Verde tem ministros, a própria palavra ministro quer dizer aquele que serve, que devia servir, e nós temos uma palavra que tem a ver com a Bíblia, que é um versículo em que Jesus Cristo diz: eu vim para servir e não para ser servido. Nós devemos colocar isto em prática. A Nazaré está aqui para servir o público, um professor está para servir o público, um médico, todos nós que temos formação mais ou menos boa, devíamos estar abertos totalmente para servir a população. Portanto, as datas não são de nenhum partido, mas sim são do povo. E é o povo que deve cantar essas datas, seja de independência, despartidarizar, porque isso cria, como diz o Marco, uma crispação de tal forma que o Parlamento, o Governo, as câmaras estão quase todas em guerra constante por pequenas coisas. E nós temos é que construir e não criar pequenos guetos de guerrilhas para nós estarmos a perder tempo. Essa é que é a verdadeira construção que todos nós, da sociedade civil e que quer bem este país e que respeita os partidos, nós queremos dizer aos partidos que nós queremos os partidos, mas que os partidos também têm que nos deixar respirar, porque nós queremos construir Cabo Verde. O tempo já vai longo, só nos resta mesmo um último tema, que é a manifestação cultural que aconteceu na quinta-feira e que o Ministro reagiu hoje, conforme vimos na peça há momentos. Que leitura fazem desta manifestação cultural dos agentes culturais a exigirem novas medidas para a retoma das atividades, a criticarem esta estagnação a que a cultura foi votada nesta pandemia? Nazaré, eu durante 10 anos estudei com bastante profundidade a mudança da era. Esta é a era perfeita e que está encaixado efetivamente aos criativos, sem exceção. Posso-lhe dar um exemplo, há menos de 50 anos um escritor escrevia um livro e morria de fome. Tinha que arranjar outras atividades para fazer. Hoje há quem viva só e apenas da escrita. Havia filmes que eram feitos que nem sequer tão pouco passavam. Hoje temos N condições de poder passar esses mesmos filmes a ganhar dinheiro. Temos a questão dos jogos, do entretenimento. É uma indústria, é uma das indústrias com maior potencial de crescimento em Cabo Verde, a par do turismo, que é a área do entretenimento. E não é um parceiro pobre
e não é um parceiro de excluir do desenvolvimento. Bem pelo contrário, nós temos que criar condições objetivas para dar à área do entretenimento o espaço que merecem a nível global. A indústria criativa é uma indústria com um potencial, hoje, que tem, só nos Estados da América, só para ter uma ideia, é uma indústria que cresce mais de 20% ao ano. É uma indústria com grande capacidade de geração de riqueza. O problema que nós estamos a atravessar agora é um problema complexo devido à pandemia, mas os governos devem, efetivamente, salvaguardar essas empresas de forma que elas não sejam retiradas do mercado, porque logo que passar a pandemia, nós temos, efetivamente, que ter essas empresas no mercado. São eles que promovem Cabo Verde lá fora. São eles que levam as nossas músicas à Austrália, a Singapura, a Boston, a outros sítios. São eles que criam, efetivamente, o valor acrescentado desta nação. E é uma indústria que tem que ser visto com olhos da potência que significa e não focarmos só e apenas no turismo, porque Cabo Verde também precisa diversificar a sua fonte de oferta e de geração de riqueza. Daniel Medina é presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, uma outra vertente da cultura cabo-verdiana. Como é que este subsetor sentiu a pandemia? Só para fecharmos esta análise. Esta parte da pandemia deu-nos algumas experiências extremamente interessantes, de forma positiva. Vários escritores conseguiram, durante esta pandemia, escrever contos, escrever novelas, escrever romances extraordinários e poesia. A poesia da solidão, a poesia de querer sair, do abraço e tudo. Neste caso, eu senti que mesmo nos jovens, a nossa academia é mais de séniores, mesmo nos jovens que nos procuram, nós sentimos uma abertura enorme no que concerne à escrita. Muita gente produziu textos de imensa qualidade, porque os jovens, como ele disse, em termos de criatividade, os jovens cada vez são mais criativos, são mais ousados. Antigamente as pessoas só publicavam um livro a partir dos 40 anos, 45. Agora os jovens querem publicar livros aos 20 e com toda a legitimidade, porque eles cruzam dados, leem bastante, alguns leem bastante e nós temos tudo isso. Quer dizer que a literatura, a música, o artesanato, a pintura, todos estes itens devem ser acarinhados, deverá haver uma preocupação por parte do Governo para regulamentar. Nós também temos que fazer a nossa parte, mas penso que Cabo Verde está no bom caminho. Agora precisamos é encontrar a infraestruturação adequada para entrar nos carris com o Governo, com as câmaras, com as instituições externas, para nós continuarmos a fazer o bom trabalho que Cabo Verde está a fazer. Muito e obrigada. Os jovens estão de parabéns neste caso, porque os jovens estão a produzir de forma extraordinária. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa contribuição aqui no Jornal do Domingo e uma boa semana aos dois. Muitíssimo obrigado e bom trabalho.